Então, salve, salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, concurseira, para você, concurseiro, especialmente aos guerreiros e guerreiras aí das carreiras policiais. Bora para mais um vídeo da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Tamo junto, meus guerreiros, uma farda, né? Bom, como eu sempre inicio os vídeos falando, aqui quem fala é o Jardel, professor, mentor e pesquisador em Direito. E no vídeo de hoje daremos continuidade aí às nossas aulas de revisão e reta final para o concurso público da Polícia Militar do Estado de Alagoas, beleza? Especialmente no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre uma lei aí que foi incluída no edital desse ano, 2026, não tinha previsão no edital anterior, que foi do ano 2021. E eu estou falando, nada mais nada menos, como vocês já viram no título do vídeo, da Lei de Abuso de Autoridade. Hoje nós conversaremos sobre essa lei e trarei pontos aqui especiais para você gabaritar aí suas questões no dia da prova, tá? Então não perde, não sai desse vídeo que aqui eu darei as melhores dicas aí para vocês gabaritarem esse tema. Joia? Muito obrigado aí pelo seu like, compartilhe o vídeo com a galera e vamos que vamos, vem comigo, deixa eu espelhar. Vocês sabem que eu sou muito objetivo, né? Não sou muito de dar a rodeios, então bora. Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869/2019. Mas, professor, como é que a gente pode entender a Lei de Abuso de Autoridade aí e como é que a gente pode facilitar para fazer a revisão dela aí antes da prova, tá? Galera, eu divido a Lei de Abuso de Autoridade em duas partes só, que é a parte geral e a parte dos crimes em espécie, tá? Então, a parte geral, ela é dividida, ela está contida aí até o artigo 8º da Lei de Abuso de Autoridade. A partir do artigo 9º começam os crimes em espécie. Professor, o que são crimes em espécie? Vem comigo. Os crimes em espécie são os crimes que estão contidos na própria Lei de Abuso de Autoridade, tá? Então, a Lei de Abuso de Autoridade, ela tem as suas disposições gerais e na parte de crimes em espécie, ela demonstra quais são as tipificações penais aí para os servidores públicos que cometem os crimes, tá? Então, parte geral, crimes em espécie é como a lei é dividida, tá certo? Então, peguem a visão aí do artigo 1º ao 8º da lei, parte geral. Vocês vão ver que na maioria dos concursos essa parte geral é bem cobrada, tá? E os crimes em espécie, eu vou trazer aqui os crimes que possuem aí a maior incidência nas provas. Joia? Mas, professor, bora começar logo esse negócio. E eu queria começar esse tema com uma pergunta, porque eu gosto de dar o contexto geral para os meus alunos aí entenderem quando eles vão estudar sobre alguma lei, sobre algum assunto. Primeiro vocês precisam entender de onde é a origem disso, tá? Então, por que existe a Lei de Abuso de Autoridade, né? O objetivo da existência da Lei de Abuso de Autoridade é coibir, galera, através da punição, os servidores públicos ou não que abusam do poder que lhe tenha sido atribuído. Galera, a lógica, ela é bem tranquila. Então, os servidores públicos, eles possuem funções, obviamente, públicas e que são atribuídas a eles em função do cargo, tá? Se o servidor público ele abusa dessa função que ele recebe no cargo público, então ele precisa ser coibido e essa coibição ela surge aí a partir de uma punição por um crime na Lei de Abuso de Autoridade, se for o caso, se tiver aí a sua disposição penal, tá? Então, basicamente, fiquem com essa ideia. O Estado também, o Estado ele dá atribuição, mas ele também pune aqueles servidores que extrapolam aí, que abusam do poder que a eles foi atribuído. Beleza? Então, preciso fazer uma outra observação.
sempre estudem direito com a lei seca de lado, tá? Eu tô trazendo a lei seca, mas eu peço que vocês, pelo amor de Deus, releiam, assistiu essa aula, releiam a lei seca, e sempre que forem estudar direito, releiam a lei seca para que vocês fiquem habituados tanto com os termos e fiquem habituados para que não caiam em pegadinha com troca de palavras aí na hora da prova, tá? Essa definição, portanto, está no artigo 1º da Lei de Abuso de Autoridade. Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, e no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Então, de novo, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Professor, beleza, eu entendi a lógica central aí, eu entendi o contexto geral da Lei 13.869 de 2019. Mas o senhor falou tanto aí, eu queria saber, então, quem é servidor público para a lei? Então, quem é, aliás, quem a lei considera servidor público? Vejam só. E aqui a gente vai falar, em relação ao direito penal, do sujeito ativo do crime. Então, o sujeito ativo é aquele que comete o crime. Vocês vão ver que a lei de abuso de autoridade, ela define aí, já no seu artigo 2º, quem é servidor público, tá? Então, vejam só, vou ler com vocês e depois eu faço as observações. O artigo 2º diz: é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território. Pausa e observação. Se você puder, grifa no teu material esse trecho em vermelho. Compreendendo, mas não se limitando a. Então, galera, o que é que a lei diz? São servidores públicos aí, para fins da lei, no caso, são sujeitos ativos aí da lei, os servidores públicos, e aí quando ela diz servidores públicos, ela diz qualquer agente público, e esse qualquer agente público, ele pode ser servidor ou não. Sendo ele servidor, esse servidor ele pode ser tanto da administração direta, então União, Estados, Município, Distrito Federal, ou indireta, ou fundacional de qualquer dos poderes, e aí qualquer dos poderes, União, Estados, Federal, dos municípios e território. Compreendendo, mas não se limitando. Por que a lei faz isso? Porque os incisos 1 a 7, vocês vão ver que a lei elenca algumas hipóteses de servidores que podem ser utilizados, na verdade, como exemplo para a lei dizer, essas pessoas aqui podem ser utilizadas como exemplo com relação a sujeito ativo, ou seja, essas pessoas podem cometer os crimes de abuso de autoridade. Quem são elas? Servidores públicos e militares ou pessoas a ela equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, Judiciário, Ministério Público, tribunais ou conselhos de contas. Mas cuidado, ponto de observação, que talvez seja uma questão aí na sua prova, galera. Seguinte, esse rol, professor, o que é rol? Essa lista contida aí nos incisos 1 a 7 é uma lista meramente exemplificativa, tá? Esses incisos aí só são exemplos de servidores, autoridades que podem ser punidas. Por quê? Porque o próprio artigo traz esse trecho aí, em vermelho. Compreendendo, mas não se limitando a. Isso porque, galera, por conta do parágrafo único do próprio artigo 2º. Então, cuidado com ele. E essa lista aqui do artigo 2º, dos incisos 1 a 7º, ela é uma lista exemplificativa, justamente pelo parágrafo 2º. Professor, e o que é que diz o parágrafo 2º? Reputa-se agente público, para os efeitos dessa lei, todo aquele que,
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Então, galera, vejam só. Ele dá o exemplo, a lei define aí, dá o exemplo nessa listagem, e a lei define que sujeito ativo é aquele que abusa aí do poder a ele conferido, exemplifica quem pode ser servidor, mas ela também expande a classificação do servidor público. Por quê? Aqui pode ser uma questão na sua prova também. Porque, reputa-se agente público também todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente. Galera, destaca isso no material de vocês. Ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Ou seja, o cara pode ser um servidor público transitório. Como assim, professor? Trabalhar em um determinado momento ali na administração pública e não receber por isso. E aí ele pode ser designado por eleição, nomeação, designação, contratação. Ah, professor, isso aí eu não consigo ver isso na prática, tá? Então, eu listei aí abaixo alguns exemplos. O primeiro deles é o estagiário, tá? Então, o estagiário, ele é um servidor público para fins da lei de abuso de autoridade. Porque ele é designado aí por contratação, tá? De certo modo, ele fica transitoriamente no cargo, né? Porque o estágio, ele tem um tempo pré-determinado. Então, ele é posto no serviço por contratação, e fica transitoriamente. Ah, professor, mas tem servidores públicos sem remuneração? Tem, um mesário. Então, quando você é designado como mesário para trabalhar na eleição, você é um servidor público, você está trabalhando ali transitoriamente, por exemplo, até o fim da eleição, e você não recebe remuneração. Da mesma forma, é o jurado do tribunal do júri, tá? Então, transitoriamente, sem remuneração. Então, fiquem ligados nisso aí. Lembrem, essa lista é exemplificativa. Cuidado com o parágrafo único. Também é servidor aquele que, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, ele exerce aí um mandato, cargo, emprego ou função, tá? Então, cuidado com o artigo 2º e o parágrafo único do respectivo artigo. Beleza? Bora seguir. Dessa forma, galera, então, o que é que a lei define? A lei define, para o direito penal, que os crimes contidos nessa lei, eles são crimes próprios. Professor, por que eles são crimes próprios? Porque eles só podem ser cometidos por agente específico. Quem é esse agente específico? O servidor público, tá? Então, o sujeito ativo, a pessoa que pode praticar o crime de abuso de autoridade é o servidor público. Então, ele tem uma característica especial. Então, a pessoa que comete o crime de abuso de autoridade, ele tem uma característica especial. Tem de ser servidor público, tá? Então, é um crime próprio. Agora aqui, cuidado, de novo, atenção, meu aluno aí. Se uma pessoa, professor, e se uma pessoa que não é agente público, ela pratica um crime contido na lei de abuso de autoridade junto com um servidor público, ele pode cometer o crime de abuso? Pode, desde que ele conheça a característica de servidor público da outra pessoa. Então, imagine que eu vou cometer um crime de abuso de autoridade com uma segunda pessoa, tá? Uma segunda pessoa. E eu vou usar aqui essa caneta como sendo a segunda pessoa. Então, vai eu e essa segunda pessoa. Essa pessoa, ela é servidora pública e eu conheço essa característica. Como assim? Eu sei que ela é servidora pública. Então, a gente pratica o crime de abuso de autoridade. Os dois respondem pelo crime. Professor, mas você não é servidor público. Mesmo assim, eu responderei, porque eu sei a característica de servidor público da outra pessoa. Então, eu posso aí responder pelo crime de abuso de autoridade, tá? O fundamento dessa definição está no artigo 30 do Código Penal, tá, galera? A ser agente público aí, aliás, agente público por ser elementar, ela
comunica-se com os demais agentes, beleza? Então fiquem atentos com relação a isso aí. Então, vamos seguir. Elemento subjetivo. Aqui também é de extrema importância. Professor, o que é elemento subjetivo? Antes que eu indique o que é, vamos ler lá o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Abuso de Autoridade. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com essa parte em vermelho destaca aí no seu material, com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Galera, o que a lei quer dizer? Ela quer dizer que todos os crimes constantes na lei de abuso, eles são dolosos. Pelo amor de Deus, faz essa observação no seu caderno. Todos os crimes contidos na lei de abuso de autoridade, eles são dolosos, só são punidos a títulos de dolo, tá? Não há tipificação culposa, não tem crime culposo na lei de abuso de autoridade, tá, galera? Então, cuidado para você não cair em pegadinha aí. Somente se pune a título de dolo. Então, quando eu falo elemento subjetivo, a gente tende a procurar saber, a gente quer saber se o crime ele só pode ser cometido a título de dolo ou culpa, né? Então, qual é o elemento subjetivo? Para os crimes de abuso de autoridade, o elemento subjetivo é o dolo, beleza? Só que esse dolo também ele tem uma característica especial. Por quê? Porque ele deve ser destinado a uma finalidade, galera. Então, é o que o direito penal, é o que os estudiosos do direito penal dizem que é um dolo específico, porque ele tem uma finalidade especial, tá? E qual a finalidade especial? A gente viu no parágrafo 1º, que é mero capricho ou satisfação pessoal, ou seja, o sujeito ativo, ele pratica o crime por mero capricho ou satisfação pessoal para prejudicar outrem ou para beneficiar a si mesmo ou a terceiro. E aqui, bizu de prova para vocês, beleza? Quem pratica crime de abuso de autoridade gosta de MPB. Por quê? Porque ele pratica o dolo com um dolo específico. Mero capricho ou satisfação pessoal para prejudicar outrem ou para beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Beleza? Então, fiquem de olho, porque isso aqui pode ser cobrança, sim, aí de uma questão na hora da sua prova. Então, bora continuar. Professor, bora falar. Vamos dar continuidade aqui, falando sobre o crime de hermenêutica. Professor, o que é isso? O parágrafo 2º do artigo 1º diz que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. É o que a lei chama de crime de hermenêutica. Esse crime de hermenêutica, anota isso no teu caderno, ele não existe, ele não é punido aí pela lei de abuso de autoridade. Professor, e o que seria crime de hermenêutica? Seria uma interpretação diferente da lei. Então, um agente ele não pode ser punido por interpretar diferentemente a lei, tá? E aqui cuidado, se essa interpretação ela não tiver imbuída de má fé, né? Se ela não tiver um ponto de má fé aí. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Um delegado recebe uma ocorrência de furto de um celular. Ao analisar o delito, ele entende ser possível a aplicação do princípio da insignificância. Percebam que ele entende ser possível a aplicação do princípio da insignificância. Com isso, não lavra o auto de prisão em flagrante. O promotor de justiça posteriormente discorda e entende que o delegado deveria ter prendido o suspeito, acusando-o de abuso de autoridade por deixar de cumprir seu dever. Então percebam que o delegado ele interpreta o caso de um jeito e o promotor interpreta de uma outra forma. E aí o promotor acusa o delegado de abuso de autoridade, só que não aconteceu um abuso de autoridade. Isso se chamaria, se poderia pensar, se for o caso, mas que não se pune o crime de hermenêutica. Hermenêutica é interpretar, beleza? Então,
Então, no caso, no exemplo apresentado, o delegado aí não vai responder pelo crime de abuso de autoridade. Beleza, gente? Então, bora seguir pro último slide aí da nossa primeira revisão, que é a ação penal. Galera, lembrando aí as nossas aulinhas de ação penal que já estão aqui no canal. Mas um outro detalhe aí que pode ser cobrado na sua prova é, segundo o artigo 3º da lei, os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Só ação penal pública incondicionada. Regra, no entanto, existe uma exceção que é a possibilidade, o cabimento da ação penal subsidiária da pública, tá? Qual o prazo de oferecimento da ação penal subsidiária da pública? 6 meses contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Então, lembrem disso, que pode aí ser facilmente uma questão na tua prova. Regra, ação penal pública aí da lei de abuso de autoridade. Somente ação penal pública incondicionada. Incondicionada, tá? É possível a ação penal subsidiária da pública. Tá? Possível ação penal subsidiária da pública. E aqui, galera, a gente finaliza o primeiro vídeo, início aí dos nossos trabalhos de reta final do concurso da PM, né? Então, se você gostou, já deixa o like aí, compartilha esse vídeo. Muito obrigado por vocês estarem aqui no canal, pela inscrição de vocês. Compartilha para que a gente consiga aí acessar e a gente consiga ajudar muitas outras pessoas. Um abração, bons estudos e vamos que vamos. Valeu!